Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Hoje, como eu ia dizendo, dando sequência a uma série de lives falando sobre comunicação não verbal. A gente falou sobre tudo que estrutura isso, né, nos outros encontros. A gente falou um pouquinho sobre esses padrões de comportamento, né, que estruturam a nossa comunicação. E hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre o que significa ou o que pode significar os gestos, posturas, enfim, toda essa estrutura que a gente transmite de forma não verbal, tá? Para quem não assistiu os outros encontros, para quem não estava ao vivo ou não assistiu as gravações, eu sugiro que assista. É bem interessante porque vai dar base para tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Porque senão começa a ficar um pouco solto todos esses conhecimentos, e é justamente por isso que essa área do conhecimento ela se torna um pouco confusa, e muitas pessoas às vezes não dão tanta atenção, porque às vezes se eu vou falar sobre uma postura específica ou sobre um gesto, enfim, isolado, isso pode significar várias coisas, né? E esse é justamente um dos pontos mais importantes que a gente deve ter atenção, né? Porque é algo muito mais complexo do que só isso. E a gente vai explorar esse ponto aqui. Vamos lá, então. Nos últimos encontros, a gente falou sobre tudo que estrutura comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação não verbal, é muito importante que cada gesto, cada postura, cada fisionomia pode significar um conjunto de coisas, uma variedade muito grande de coisas. Então é muito importante que nós, quando vamos fazer uma leitura da comunicação não verbal da outra pessoa, que nós levemos em conta não um gesto ou uma postura isolada, mas todo um conjunto de comunicação, tá? É mais ou menos assim, usando uma analogia, que eu leve em consideração toda a frase de comunicação não verbal, né? Quando eu pego uma palavra isolada, ela pode significar um monte de coisas. Quando eu pego uma palavra dentro de uma frase toda, ela tem um significado muito mais claro. Na comunicação não verbal, é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa de braços cruzados, por exemplo, né? Braços cruzados pode significar um conjunto de coisas. Pode significar que a pessoa está com uma postura fechada, pode significar que a pessoa está insegura ou desconfortável, pode significar que a pessoa está com raiva e pronta para me atacar, ou pode significar simplesmente que a pessoa está com frio, ou mesmo que é um hábito dela estar de braços cruzados. Então, esse único gesto, ou essa única postura, pode significar um monte de coisas. E eu não tenho como tirar uma conclusão disso apenas por esse ponto. Eu preciso fazer uma leitura muito maior. No encontro passado, né, na semana passada, eu ensinei uma técnica, né, para identificar mentirosos. Quem estava na live na outra semana? Alguém testou essa técnica? Não. Alguém testou? Diz aí no chat aí se testou ou não a técnica para identificar mentirosos. É uma técnica muito bacana, tá? São ferramentas da programação neurolinguística que a gente vai trabalhar, como, por exemplo, pistas de acesso ocular, né? Padrões de acesso ocular. A gente vai observar o conjunto de comunicação com gestos, postura, enfim, e a comunicação em si, o conteúdo da comunicação. Eu não vou me aprofundar nisso porque já tem um vídeo gravado lá e aí é só você assistir. Mas é bem interessante, tá? É uma técnica bem bacana. E aí é mais ou menos como se a gente pudesse fazer uma leitura mental da pessoa, né? É mais ou menos isso. Quando a gente presta atenção na comunicação não verbal da pessoa com quem a gente está interagindo, a gente tem como se fosse um superpoder, vamos dizer assim. Porque a maioria de nós, ou grande parte do tempo, nós estamos muito focados em nós mesmos. Então, primeiro, a gente não presta muita atenção no nosso interlocutor. Isso é um grande problema em todos os sentidos da comunicação, né? Mas muito mais porque eu perco muita informação. Grande parte do que a pessoa está comunicando de forma não verbal, eu perco por não prestar atenção. Quando eu presto atenção na pessoa, né,
o que a gente chama de escuta ativa, né? E eu estou escutando a pessoa, estou prestando atenção na postura, nos gestos, no tom de voz, no volume, no timbre, e no conteúdo do que ela fala. Primeiro, eu gero conexão com essa pessoa, porque eu dou atenção para ela. E depois, eu tenho muito mais informações para alcançar os meus objetivos dentro dessa interação com a pessoa. Se eu sou um vendedor, se eu sou um palestrante, se eu sou um terapeuta, dominar essas habilidades são essenciais. São essenciais porque eu tenho muito mais clareza na comunicação da pessoa e se ela está sendo congruente ou não. No último encontro, eu comentei que o primeiro passo é a gente observar, quando a gente vai fazer uma leitura da comunicação não verbal do nosso interlocutor, a gente começa observando um conjunto maior de coisas, né? E a gente vai sempre de tudo aquilo que tem de maior, daquilo que está no padrão e que foge do padrão, e depois eu vou aprofundando isso até chegar em microexpressões, que é uma abordagem muito mais avançada, né? Mas quando eu falo desse conjunto maior de coisas, o que está incluso aqui? Primeiro, é a postura, os gestos, né? Essa comunicação dentro do que tem de maior, que é mais facilmente observável. Então, por exemplo, eu vou prestar atenção se a pessoa está com os braços cruzados ou não, se a pessoa invade o espaço da outra pessoa ou em que distância ela se posiciona. Isso também é bem importante, a gente vai comentar em seguida o que isso significa. Se a pessoa está sentada, se ela está em pé, se ela olha nos olhos da outra pessoa, se ela mantém contato visual, se ela não mantém. Para onde ela se inclina, enfim, se ela se inclina para frente ou para trás, tudo isso está comunicando coisas. E é mais fácil de eu observar do que microexpressões, não é? Então, quando eu observo esses padrões mais gerais, um dos primeiros pontos que eu vou observar é o espelhamento. Dentro da programação neurolinguística, quando a gente ministra uma formação de PNL, ou quando a gente participa de uma formação de PNL, a gente aprende técnicas de rapport, não é assim? Para quem já estudou PNL, técnicas de rapport. Uma das ferramentas de rapport é o espelhamento, onde eu espelho o comportamento do meu interlocutor. Quando duas pessoas estão em sintonia, elas concordam uma com a outra, ela tem uma tendência inconsciente de espelhar uma a outra. Então, se eu estou observando duas pessoas interagindo, eu vou observar se essas pessoas elas têm um padrão de comportamentos muito parecidos, se elas se movem parecidos, se elas têm uma postura parecida. Se sim, isso quer dizer que elas estão em sintonia. Esse é o primeiro ponto, é muito fácil de observar. Se eu estou participando dessa interação, eu vou observar se, primeiro, essa pessoa ela me espelha, se ela segue os meus padrões de comportamento, e se ela faz isso, eu criei sintonia com essa pessoa. Se eu não tenho isso, eu não tenho rapport, eu não tenho conexão, a pessoa não se sente segura e relaxada na minha presença. Esse é um ponto extremamente importante dentro de qualquer interação, né? Eu preciso que a pessoa esteja aberta para me ouvir, aberta para seguir, enfim, para onde eu quero conduzir ela, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está falando aqui de comunicação, de interações, obviamente, quando eu estou interagindo com alguém, a tendência, ou pelo menos é isso que se espera, é que eu tenha um objetivo dentro da minha comunicação, né? Então, se eu tenho um objetivo com essa pessoa com quem eu estou interagindo, esse objetivo pode ser vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto, pode ser ajudar ela, se eu sou um terapeuta, eu vou ajudar ela a sair de um ponto e chegar ao outro, né? Ou, enfim, se eu sou um coach, um palestrante, um treinador, enfim. Eu vou observar esses padrões de comportamento para que eu tenha mais informações e seja mais assertivo com os meus objetivos, né? Então, partindo deste princípio que eu sempre tenho um objetivo dentro da minha interação, e eu não vou voltar a repetir isso, né? Partindo desse princípio, então, bom, o primeiro ponto eu preciso criar conexão com essa pessoa. Como que eu sei que eu estou em conexão? Observando a comunicação não verbal dela. Se
ela está em sintonia comigo ou ela está em sintonia com o grupo, ela tende a espelhar, a copiar os movimentos, posturas, gestos, inclusive até tom de voz, volume, timbre, palavras, frases que a pessoa utiliza. Se eu não tenho isso, eu busco essa conexão. Então é assim, esse é o primeiro padrão, eu vou observar no geral. Tem espelhamento? Tem um acompanhamento dessa comunicação? Isso é importante. E isso aqui é algo que eu vou usar sempre. Por exemplo, se eu sou um terapeuta, eu estou interagindo com o meu cliente e o meu cliente não está em sintonia comigo, ele não tem um espelhamento comportamental ali, eu preciso criar isso, porque senão eu não ajudo essa pessoa dentro do processo terapêutico. Ela não vai relaxar, não vai se sentir segura na minha presença. Não tem rapport, não tem conexão. Mas isso vai um pouco além ainda. Opa, tem alguém com aqui? Aí, beleza. Isso vai um pouco além ainda. Eu posso observar, inclusive, quando eu estou interagindo com mais pessoas. Vou dar um exemplo aqui sobre rapport, tá? Isso é bem importante. Para quem é vendedor aqui, se você é vendedor e você tende a lidar com casais, por exemplo, então eu estou interagindo com um casal, eu observo o casal. E aqui, independente de quem é que fala, eu já vi em muitos cursos de vendas, por exemplo, de persuasão, onde, está atendendo um casal, percebe quem é que comunica, quem é que fala, essa pessoa é que comanda. E não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja um corretor de imóveis e você está atendendo um casal. E quem fala é o homem. A mulher não fala. Mas é a mulher que tende a executar os comportamentos. Ela executa, ela muda, por exemplo, uma postura ou um gesto, e o marido segue. Quem tem o poder de decisão é a esposa, nesse caso. Porque ele segue ela, não verbalmente. E como eu disse antes, a comunicação não verbal é muito mais importante. Então isso aqui é um segredo de ouro para quem é vendedor, tá? Muitas pessoas não sabem disso. Isso é um segredo de ouro. Presta atenção nas pessoas. Eu estou falando com 2 sócios, por exemplo. Independente de quem é que fala, de quem é que tem o poder de palavra ali, eu quero prestar atenção em quem é que repete os comportamentos do outro, quem é que toma o comportamento e quem é que segue. A pessoa que toma o primeiro comportamento, essa é a pessoa que lidera dentro desse contexto. Então eu preciso fazer com que essa pessoa seja convencida. No caso do casal, eu estou vendendo um imóvel para eles, nesse caso eu venderia o imóvel para a esposa, é ela que toma a decisão. Então eu preciso comunicar dentro da tomada de decisões com a esposa. Percebe como às vezes como isso é rico, como a gente dominar essa ferramenta é extremamente rico para os nossos interesses? Obviamente que, claro, em geral, aquela pessoa que comunica, que está comunicando dentro de um grupo, seja num grupo de sócios, de parceiros ou num casal, a tendência é que aquela pessoa que está comunicando seja quem lidera, mas não necessariamente. Porque às vezes, como eu disse antes, às vezes o marido comunica, ele transmite a informação, mas quem toma a decisão é a esposa, quem tem o poder de decisão é a esposa, ou o inverso também, tá? Então eu observo isso, eu observo muito mais a comunicação não verbal. Se a pessoa que comunica, no caso do casal, outro exemplo, se o marido comunica e a todo momento ele olha para a esposa como quem busca autorização ou confirmação sobre aquilo que está falando, mesmo que de forma sutil, isso é outro indício que me mostra que é a esposa que toma a decisão nesse caso. Tá? Porque nem sempre vai ser tão explícito. É claro que tem casos em que é muito explícito. O marido comunica ou a esposa comunica e busca explicitamente a aprovação do parceiro. Mas às vezes é um pouco mais sutil do que isso. E quando eu observo esses indícios, eu vou tendo uma certeza de que a minha observação está no caminho certo.
Outro ponto que a gente já comentou no encontro passado é que eu não tomo uma decisão a partir de um indício só. Eu pego um conjunto de indícios, eu vou testando, eu vou calibrando. Então, eu percebi que essa pessoa toma a decisão, e me parece que é ela, eu começo a executar alguns movimentos em direção a ela. Se isso me mostra que sim, que eu estou no caminho certo, aí eu preciso, em algum momento, tomar a decisão e tomar essa decisão e agir a partir dessa decisão, né? Porque senão eu acabo ficando engessado, eu vou pegando e esperando muitos indícios e não tomo nenhuma decisão, fico em cima do muro. Mas percebe esse ponto? Então isso só sobre rapport, só sobre postura, tá? É muito importante, eu acredito que seja um dos passos mais importantes, inclusive, a questão de postura, tá? Na questão de rapport, de espelhamento, de acompanhamento, tá? Esse é um ponto importante. Pessoas, mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Sempre que quiserem interagir, tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Se eu não estiver vendo, porque eu não estou vendo todo mundo, tem várias pessoas que eu não estou vendo aqui. Aí, abre o áudio e fala com a gente aqui, beleza? Enquanto isso, eu sigo por aqui, ó. Eu cheguei a fazer uma apresentação na semana passada, mas acabei não utilizando, né? Então, hoje eu também não vou fazer isso. Nos próximos encontros a gente traz esse material mais completo também para apresentar para vocês, tá? Inclusive com fotos, com imagens, que eu acho que fica bem interessante. Muito mais do que aqui. Aqui eu estou um pouquinho engessado porque eu estou sentado. Se eu tivesse daqui a pouco preparado melhor, aqui podia estar em pé, enfim, até fazendo alguns desenhos ou mostrando mais, seria mais fácil de exemplificar, tá? Mas aqui, vamos adiante. Então, a gente falou sobre algumas posturas no encontro passado, que era justamente para identificar incongruências em relação à verdade, né? Você lembra disso? A gente falou que o mentiroso ele tende a tocar no nariz, ele tende a se repetir, ele tende a não manter o contato visual, e esse é um ponto muito importante também. O contato visual, ele é extremamente importante, porque ele me mostra várias coisas. Quando eu estou observando a interação entre pessoas e quando eu estou interagindo com pessoas. Mas antes da questão visual, a questão do espaço. Vocês já perceberam que nós temos alguns espaços que são sociais, né? Alguns padrões que nós seguimos, que, em geral, serve para todos nós, tá? Pelo menos para todos nós que somos ocidentais aqui. Não sei se tem alguém que é de outras nacionalidades, pode que a cultura às vezes muda um pouquinho, tá? Mas em geral, para nós temos alguns espaços, e eu digo espaço físico, tá? Que são muito importantes da gente observar. Nós temos alguns padrões, em geral são quatro perfis de padrão comportamental. Eu estou com um pouquinho de rinite hoje, então pode ser que eu comece a espirrar aqui em algum momento, tá? E aí eu peço desculpas para vocês. Estou meio antialérgico ali, mas ainda não fez muito efeito. Então, assim, quando a gente está falando sobre espaço, né? A gente tem assim, todos nós, tá? Ocidentais, em geral, a gente tem um espaço assim. O nosso primeiro espaço, que é o espaço mais íntimo, é aquele espaço que vai de 15 até 45 centímetros. Nesse espaço aqui, tá? No espaço físico. De 15 a 45 centímetros, só aquelas pessoas que são muito próximas nossas, são aquele nosso espaço mais íntimo. São pessoas muito próximas, como filhos, casal, né? Ou dentro de um romance, enfim, são aquelas pessoas que vão chegar muito perto. Uma pessoa conhecida, um amigo, ele vai manter um espaço um pouco maior do que isso. Dificilmente nós, ocidentais, vamos deixar que uma pessoa, por mais que seja um amigo, se ele não é muito íntimo, a gente não vai deixar essa pessoa chegar menos do que 45 centímetros de distância de nós. Então, quando eu estou falando de leitura normal, mas o Joaquim teve que dar a graça dele, ó, ele não pode deixar de participar também. Então, quando eu estou observando interações, eu vou prestar atenção nisso. Esse é um ponto importante. Qual a distância em que as pessoas estão ali?
De 15 até 45 centímetros são pessoas muito íntimas, muito próximas. De 45 centímetros até em torno de 1,20 m é o nosso campo social com pessoas conhecidas, né? Amigos próximos, enfim, parentes que não são tão íntimos da gente, aquelas pessoas mais dentro de uma interação social, né? De 1,20 m até 3 metros são pessoas que nós não temos um contato íntimo, que nós não conhecemos, são aquelas pessoas do contato social, em geral, dentro de um processo de vendas, por exemplo, um vendedor vai se manter nessa distância. Pessoas que a gente não conhece, que a gente está tendo contato pela primeira vez, em geral, vai ser nesse espaço aí de 1,20 m até 3 metros de distância. Acima disso, acima de 3 metros, em geral, são espaços onde a gente vai interagir com grupos, tá? Então, eu vou observar também essas distâncias. Isso também vai me passar algumas informações. Se essa pessoa é mais íntima, se não é importante eu observar para que eu não invada o espaço do outro. O que acontece em geral? Se eu invado o espaço íntimo de uma pessoa, em geral, ela vai comunicar esse desconforto. Isso, a maior parte de nós, se não todos nós, vamos fazer isso. A gente vai comunicar esse desconforto. Como que a gente comunica esse desconforto? Se fechando. Aquilo que a gente vê em geral, nesses padrões mais gerais de comunicação não verbal, que são, por exemplo, cruzar os braços. Esse é um ponto importante. Quando eu invado o espaço de uma outra pessoa, ela tem uma tendência a se inclinar para trás, cruzar os braços, ou se ela tem alguma coisa na mão, algum item na mão, como por exemplo uma garrafa, uma xícara, um livro, ela vai usar isso para preencher esse espaço, como uma forma inconsciente de criar uma barreira entre ela e essa pessoa. Então isso é importante de eu observar também, tá? Isso é muito comum de acontecer. E é bem importante que eu observe esses espaços, como a pessoa interage com esses espaços. Isso em geral, tá? Em situações onde nós ficamos reféns desse poder de distanciamento, e eu acredito que aqui vai fazer sentido para a maioria de nós, não para todos, é assim. Sabe aqueles momentos, por exemplo, onde a gente está dentro de um ônibus lotado, ou dentro de um elevador, por exemplo? Nessas situações, inclusive, nós temos um conjunto de regras não escritas, mas seguidas por todos nós, que é mais ou menos assim. Quando eu estou num espaço muito onde as pessoas ficam muito próximas, onde eu sou obrigado a ficar muito próximo de uma outra pessoa, nós temos essas regras que nós seguimos, que são, por exemplo, não manter o olhar no olhar da outra pessoa, nós não olhamos nos olhos da outra pessoa, em geral, nós tendemos a baixar a cabeça, nós, em geral, não falamos nem com elas, nem com outras pessoas, mesmo que sejam íntimas. Vocês já perceberam isso? Se a gente está dentro de um elevador, mesmo que seja com uma pessoa muito íntima, a tendência é que a gente não converse com a outra se tem outras pessoas desconhecidas que também estão próximas. Isso são padrões que todos nós seguimos, né? Padrão geral de comportamento. Inclusive, se a gente tem um livro, um jornal, ou, hoje em dia, um smartphone, a gente finge que está lendo ou que está respondendo uma mensagem, enfim, atendendo uma ligação. Atendendo uma ligação, normalmente não, né? Mas finge que está lendo uma mensagem, que está vendo um site, ou se a gente tem algo de leitura na mão, a gente finge. Para manter essa segurança, porque são zonas desconfortáveis, né? Então a gente percebe que existe um desconforto quando a gente tem esse espaço invadido. E a tendência é que a outra pessoa, se a gente invade esse espaço, também tenha um desconforto. Então isso é importante também para a gente observar dentro das nossas interações. Algumas pessoas não se dão tanta conta disso e às vezes acabam quebrando o rapport, gerando desconforto, porque invade o espaço do outro. Em espaços
ou em interações, como, por exemplo, interação de venda, ou dentro do consultório terapêutico mesmo, é importante a gente ter esse cuidado também. Se eu sou um vendedor, de não invadir o espaço íntimo da outra pessoa, se eu sou um terapeuta também. Se eu sou um terapeuta homem, eu tenho que ter um cuidado também, principalmente dentro do posicionamento de cadeira, de poltrona, enfim, dentro do consultório, de não posicionar cadeiras de frente, porque se eu sou um terapeuta homem e eu estou num atendimento com uma mulher, eu ficar de frente com qualquer pessoa é desconfortável, mas eu ficar diretamente de frente e próximo a uma mulher vai ser extremamente desconfortável e dificilmente ela vai baixar a guarda. O processo terapêutico está condenado nesse ponto, né? Por conta dessa invasão do espaço íntimo e do desconforto que eu causo na pessoa, né? Aí, a partir disso, a gente vai para a questão do olhar, né? O olhar, ele comunica muitas coisas. E o olhar, ele tem um poder imenso. A gente falou no encontro passado sobre pistas de acesso ocular, né? O movimento dos olhos e o que ele comunica. Então, a pessoa está me falando uma coisa e com os olhos ela está comunicando. Ela pode estar sendo congruente ou está sendo incongruente. Então, a pessoa me fala uma coisa e eu vejo que ela está criando uma história para me contar. Isso é incongruente. Ou ela está me contando uma coisa, uma memória, uma lembrança do passado, e eu vejo que a partir do movimento dos olhos, ela realmente está buscando essa experiência. Isso é muito importante, porque me dá um direcionamento, me dá clareza de se essa pessoa está sendo congruente, se ela está falando a verdade ou não. Isso é muito importante. Se a pessoa está sendo, se ela está experienciando sensações, se ela está tendo diálogos internos, tudo isso ela comunica através do olhar. Mas esse é só um dos pontos. Tem outros pontos que são importantes e que a gente vai comentar aqui hoje. Tem outros que a gente não vai comentar hoje ainda, mas em outros encontros a gente pode falar um pouquinho também. Que são outras questões, como, por exemplo, o olhar mesmo, direto para outra pessoa. Quando eu olho, quando eu mantenho um contato visual com o meu interlocutor, em geral, né, como regra geral, nós tendemos a manter o contato visual em torno de 60% a 70% do tempo com as pessoas com quem a gente está comunicando, tá? E olha só que importante, esse é um padrão geral. De forma inconsciente, nós fazemos isso. E de forma inconsciente, o nosso interlocutor recebe essa comunicação também. Uma pessoa que mantém o contato visual por mais do que 2/3 do tempo, ele tende a gerar um desconforto muito grande no interlocutor. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e eu mantenho o contato visual por mais de 70% do tempo, a tendência é que eu gere um desconforto nessa pessoa. E a pessoa vai entender isso como uma afronta, como um desafio, ou ela vai se sentir intimidada. E aqui é claro que, se eu tenho a intenção de intimidar alguém, eu estou no caminho certo. Eu quero manter o meu contato visual o tempo todo com essa pessoa, porque ela vai se sentir desconfortável, vai se sentir intimidada. Se eu não quero fazer isso, eu vou buscar manter o contato visual em torno de 70%. Se eu mantenho o contato visual menos tempo, a tendência é que eu comunique de forma não verbal e inconsciente para o meu interlocutor insegurança. Sabe aquela pessoa que não consegue manter o contato visual enquanto fala com a gente? A gente percebe isso de forma inconsciente como insegurança, ou talvez até que essa pessoa esteja tentando mentir, enganar, enfim. E aí talvez não seja tão interessante. Então esse é um ponto bastante importante que eu vou levar em consideração enquanto converso com uma pessoa. Se eu sou uma pessoa um pouco mais insegura, mais tímida, e eu tenho um certo desconforto em manter o contato visual com os outros, eu vou buscar desenvolver essa habilidade. Porque, em geral, eu vou comunicar insegurança,
no mínimo, em segurança com o meu interlocutor. Se eu sou um vendedor, isso é péssimo. Se eu sou um terapeuta, isso é péssimo, porque o meu cliente não se sente seguro comigo. Afinal de contas, ele percebe, esse cara não tem coragem de olhar para mim. Se eu sou um vendedor, o meu cliente pode achar que eu estou tentando enganar ele, ludibriar, e por isso eu não olho nos olhos. Lembra que a gente falou na semana passada que o mentiroso ele tende a desviar o olhar? Justamente isso. E de forma inconsciente nós percebemos isso. Então eu busco manter um contato visual em torno de 70% do tempo. Isso é bem importante. Contato visual. É claro que depois a gente vai falar sobre pupilas, sobre os olhos, sobre movimentos dos olhos, movimento das sobrancelhas. Isso tudo comunica muito e é muito importante. A gente não vai aprofundar hoje, mas a gente pode sim, no outro momento, falar sobre isso. O movimento das sobrancelhas, o movimento dos olhos, de abrir, fechar. Isso é extremamente expressivo e comunica muita coisa. Quando a gente está falando de comunicação não verbal, aqui é importante a gente perceber que tudo isso que a gente vê aqui, e quando a gente domina, eu posso usar isso de forma deliberada. Eu estou falando aqui sobre os padrões que são naturais, normais, que são inconscientes, que são padrões, inclusive, instintivos, que vêm desde os primórdios da humanidade, desde a época das cavernas. Então, são padrões que nós, de forma inconsciente, percebemos. E quando eu entendo isso, eu tenho aqui o poder de começar a me observar mais e saber como eu quero comunicar a partir de agora. Percebe? Porque agora eu já sei que, peraí, eu quero intimidar alguém, então eu vou manter o contato visual o tempo todo com essa pessoa. Eu quero manter segurança, manter um contato de conforto com a pessoa, de honestidade, eu vou manter o contato visual em torno de 70% do tempo. E aqui é importante, porque tem alguns outros pontos, tá? Em geral, uma pessoa que quer dominar uma situação, ou ela quer manter ou mandar uma mensagem de segurança, né? Manter uma comunicação de eu sou seguro, né? A gente vai fazer assim, eu vou manter o contato visual com a outra pessoa e eu não desvio o olhar antes do outro. Isso é muito importante, porque quando eu olho para o outro, mantenho o contato e eu desvio antes do meu interlocutor, isso me deixa numa situação de insegurança, de forma inconsciente tudo isso, tá? O outro cuidado que eu tenho também é o seguinte, a forma e a direção para onde eu desvio o olhar. Quando eu olho para o meu interlocutor, se eu sou um homem, por exemplo, e eu estou tentando seduzir uma mulher, como que funciona normalmente isso a nível inconsciente? O homem ou a mulher, ele vai olhar, vai manter o contato visual e ele desvia o olhar em direção à boca e depois para baixo em direção ao corpo da pessoa. Isso comunica sedução. Se eu estou numa interação social com uma pessoa, eu não vou manter esse padrão, eu não vou desviar o olhar para baixo nesse sentido, porque pode ser interpretado de maneira incorreta pelo outro e gerar uma situação desagradável. Então, eu mantenho o olhar e desvio o olhar para o lado, para algum ponto para o lado, e nunca para baixo em direção ao corpo da pessoa, e principalmente não manter o olhar, manter o foco do olhar no corpo da outra pessoa, porque isso comunica ou tende a comunicar uma situação que talvez eu não queira, a menos que, obviamente, eu esteja buscando seduzir essa pessoa. Senão, eu não vou fazer isso, porque pode ser mal interpretado. Outra coisa que eu não vou fazer é desviar o olhar enquanto a pessoa fala comigo. Isso é muito importante. Quando a gente está falando com uma pessoa, a gente quer que a pessoa olhe para a gente. Isso é importante. Se eu desvio o olhar para baixo, ou eu olho no celular, ou eu olho para qualquer outro ponto, enquanto a pessoa fala comigo, isso comunica, no nível inconsciente também, que eu não estou me importando absolutamente nada com essa pessoa. E isso é muito ruim. Então, eu vou manter o olhar
enquanto ela fala. Mais do que isso, se eu quero demonstrar que eu estou interessado no que a pessoa está falando, eu não vou me inclinar para trás. Eu não vou me inclinar para algum lado. Porque quando a pessoa faz isso, ela comunica que ou eu não estou gostando, se a pessoa se inclina para trás, ela não está gostando do que ela está ouvindo, ou ela se inclina em outra direção, ela não estou gostando do que eu estou ouvindo e quero sair daqui, ou se ela se inclina para trás e cruza os braços, ela está mostrando, isso não está me agradando, não quero ouvir isso, eu me fechei. Essa é uma tendência. Uma pessoa que está interessada no que o outro está falando, ela tende a se inclinar para frente. E ela tende a girar levemente o ouvido, mantendo ainda o contato visual. Por quê? Porque aqui eu demonstro que eu estou dando ouvidos para a pessoa. E olha só, por mais que eu não esteja ouvindo absolutamente nada, eu estou pensando na morte da bezerra. Mas se eu simplesmente fizer isso, me inclinar para frente, girar um pouquinho aqui nessa posição e concordar com a cabeça, a pessoa que fala vai se sentir totalmente ouvida e compreendida, mesmo que eu não esteja ouvindo nada, tá? Mas eu sugiro, obviamente, que a gente preste atenção no nosso interlocutor, tá? Isso é muito importante também. Mas com isso eu comunico de forma inconsciente. Olha só, eu estou te dando atenção, isso me interessa, eu me inclino para frente, isso me interessa. Eu concordo com a cabeça, como quem aprova isso. Percebe? Só que é um conjunto de coisas que eu vou observando para tomar uma decisão. Por exemplo, uma pessoa que cruza os braços enquanto eu falo, né, ela pode estar comunicando realmente isso, eu não estou interessado no que está falando. Ela cruza os braços e principalmente quando ela toma ou quando ela muda de postura. É claro que a pessoa pode cruza os braços porque ela está com frio, por exemplo, né? Se é um ambiente frio, então eu vou levar sempre em consideração todo o contexto, né? Mas se não é o caso de questão de frio ou algo assim, a pessoa está conversando comigo, eu começo a falar, ela cruza os braços, se inclina para trás, ela não está gostando do que eu estou ouvindo e ela se fechou. Se ela cerra as mãos, é porque o que eu estou falando está fazendo com que ela se sinta ameaçada, talvez. A pessoa cerra as mãos e cruza os braços. Isso demonstra, eu estou sendo ameaçado e eu posso partir para agressão. Se eu cerro os dentes e tensiono o maxilar, eu estou comunicando que isso não está me agradando, está me agredindo e eu posso partir para o ataque, verbal ou até físico. Beleza? Lizzy, quer falar? Pode ficar à vontade. Sim, eu tenho uma dúvida. Essas técnicas todas que tu está trazendo, elas funcionam muito bem, por exemplo, num processo de vendas presencial. Tem algo assim que tu possa nos dar como dica de como utilizar, se for numa venda, por exemplo, por telefone, por WhatsApp, dentro desse processo, tem essa opção? Tem sim, tem muitas técnicas que a gente utiliza dentro de processo de vendas, por exemplo, de convencimento. Quando a gente fala de venda, a gente está falando de muitas das nossas interações, mesmo que nós não sejamos vendedores, né? Porque afinal de contas a gente está vendendo o tempo todo. Se eu sou um terapeuta, eu vendo meus processos terapêuticos. Se eu sou um vendedor, eu vendo um produto ou um serviço. Ou eu vendo uma ideia, enfim. Não é exatamente o nosso objetivo nesse encontro, né? Mas sim, eu posso trazer algumas dicas aqui. Por exemplo, quando eu estou falando de numa ligação telefônica, por exemplo, ou até por áudios, no WhatsApp, dentro da formação de PNL a gente trabalha muito mais isso, né? Quando a gente está falando sobre rapport, enfim, comunicação, padrões de comunicação, sobre comunicação hipnótica, inclusive, porque daí eu coloco vários gatilhos, enfim, dentro daquilo que eu estou falando. Mas de uma forma que possa se encaixar no que a gente está falando aqui, por exemplo, eu estou interagindo com o meu cliente pelo WhatsApp. Eu observo como ele comunica e eu devolvo de forma parecida, por exemplo. A pessoa escreve uma mensagem de texto, eu mando uma mensagem de texto. Ela escreve uma mensagem, ela manda um áudio, eu vou observar não só o conteúdo da fala dela, mas como ela comunica.
né? Ela pode estar sendo um pouco mais agressiva, um pouco mais direta e sucinta. Ela pode estar trazendo algo muito mais aberto e confuso. Então, eu vou entender isso e vou trazer de forma que supra aquela necessidade, né? A pessoa é mais direta, mais sucinta, ela manda um áudio curto, eu não vou mandar um áudio muito longo, né? A pessoa manda um áudio de 30 segundos e eu mando um áudio de 5 minutos. Isso quebra a conexão. Isso, em geral, tende a quebrar a conexão. Então, eu vou mandar um áudio mais curto, mais direto, que vai fazer mais sentido para essa pessoa, mas eu vou observar o conteúdo da fala dela, as palavras que ela utiliza, as frases, e eu vou utilizar palavras parecidas, ou as mesmas palavras, as mesmas frases, porque isso faz com que ela se sinta compreendida. Uma técnica extremamente simples de criar rapport e de ser compreendido, inclusive de fechar vendas, é justamente isso. É repetir aquilo que a pessoa falou. A pessoa me fala algo, eu repito aquilo para concordar ou para confirmar, mesmo que eu saiba. A pessoa me diz, olha, eu tenho interesse em participar da formação Practitioner em PNL, que vai acontecer no mês de agosto em Porto Alegre. Eu gostaria de mais informações. Quando eu for mandar um áudio para ela, eu vou dizer, olha, legal. Então você busca a formação de PNL e você quer participar da formação da turma que vai acontecer em Porto Alegre em agosto. E olha só. E aí eu sigo com aquilo que eu ia falando. Então eu repito aquilo que ela falou e sigo com a informação que eu quero trazer. Pode falar de novo, fique à vontade. Eu ouvi uma vez que se eu tivesse com dificuldade de prestar atenção num determinado assunto, sabe aqueles dias que tá com dificuldade, assim, que tua mente foge para outro lugar, ou porque realmente tá xarope aquilo ali, mas tu tem que prestar atenção, que tem algumas posições corporais que me auxiliam nesse processo. Eu ouvi sobre ficar com a boca entreaberta, me inclinar levemente para frente, algumas técnicas que vão me ajudar a manter essa conexão. Isso procede? Sim, com certeza. É exatamente sobre aquilo que eu ia falando antes. E por isso que é tudo um conjunto de coisas, né? Quando eu falo o quê? Quando eu estou conversando com alguém e eu me inclino para frente, eu mostro para outra pessoa que eu estou atento ao que ela está falando. De forma inconsciente, ela percebe isso. Mas da mesma forma, o que eu comunico de forma não verbal, através de posturas, gestos e tudo mais, comunica para mim também. Porque isso tem um impacto muito grande na minha experiência interna também. Inclusive o conteúdo da minha fala. Às vezes a gente não dá atenção para isso, porque a gente está muito atento ao que eu quero comunicar para o outro, ou o que o outro está comunicando. Mas e o que eu estou comunicando, eu não dou tanta atenção. Então, quando eu me inclino para frente para ouvir um áudio, enfim e tal, eu estou comunicando de forma inconsciente para mim que eu estou dando ouvidos para isso. Isso é importante para mim. Então, isso é um ponto importante, tá? Eu me inclinar para frente, sim. Para estudar, né? Para estudar, eu imagino que deva funcionar bem, que deva ser uma técnica legal, assim, para conseguir manter a concentração num assunto que daqui a pouco não é tão interessante, mas é importante. Muito, muito. Na verdade, inclusive, tem técnicas para leitura, tem várias técnicas que a gente trabalha que são incríveis para leitura, que não vem ao caso aqui também, até porque nosso tempo está terminando, mas que a gente pode falar em algum momento, que são incríveis, assim. Mas um ponto sobre, para encaixar então nisso, da comunicação não verbal, né, antes da gente encerrar, inclusive, é bom, já que a gente tocou nesse assunto, eu começar a prestar mais atenção sobre aquilo que eu estou comunicando, não só para os outros, mas para mim mesmo. No nível de comunicação não verbal, quando eu comunico para mim mesmo, através de gestos, posturas, tudo isso é bem importante. E aqui tem uma dica bem legal, antes de abrir para a Lilian falar, que vai fugir um pouquinho, mas ainda mantendo dentro desse contexto, né, da comunicação não verbal, não exatamente sobre o que a gente vinha falando, mas é importante, talvez seja uma dica bem interessante para quem está aqui hoje. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos por uma psicóloga, Amy Cuddy, não sei se vocês já ouviram falar. Ela fez um estudo sobre as posturas, sobre como os nossos comportamentos mudam os nossos pensamentos e os nossos resultados. E é sobre isso, porque isso serve para eu comunicar para o outro, mas para eu comunicar para mim mesmo.
Então, por exemplo, quando eu me coloco numa postura de poder, sabe aquela postura do homem, do super-homem ou da Mulher Maravilha? Peito para cima, cabeça erguida, mãos na cintura, ou posição de vitória. Quando eu me coloco em posições nesse sentido, eu comunico para os outros segurança, confiança, né? Em pé, com os dois pés firmes no chão. Postura de confiança, seja mãos na cintura, enfim, peito estufado, cabeça erguida. Eu comunico para o outro segurança e confiança. Isso é muito importante em geral. Eu estou comunicando para o outro. Mas mais do que isso, eu comunico para mim mesmo. A Amy Cuddy, ela fez uma pesquisa e ela percebeu que essas posturas, elas não só mudam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas elas mudam a química cerebral. Quando eu me coloco numa postura de confiança, né, postura da Mulher Maravilha, uma postura de vitória, e eu mantenho essa postura por pelo menos 2 minutos, a química do meu cérebro começa a mudar. Eu começo a diminuir a produção de cortisol e aumentar a produção de testosterona. Isso é incrível, porque muda os meus pensamentos e os meus comportamentos, porque eu gero um looping de coisas positivas. O contrário também funciona exatamente igual. Quando eu me coloco numa posição de frustração, de fracasso, de derrota, cabeça para baixo, expressão triste, deprimida, né? A minha produção de testosterona diminui, cortisol aumenta, eu começo a pensar em coisas ruins e isso gera um ciclo de comportamentos negativos. Por isso que dentro da terapia, uma das primeiras coisas que a gente faz com uma pessoa depressiva é fazer com que ela mude o comportamento. Porque o comportamento é mais fácil de mudar do que muitas vezes todo o nosso conjunto de pensamentos, né? Então esse é um ponto muito importante. A pessoa ela precisa mudar a postura, gestos, para que ela comece a mudar a química cerebral dela e comece a conseguir sair desse estado de derrota. Então isso é importante de eu levar em consideração, eu começar a prestar mais atenção na minha postura, como eu me posiciono, será que eu estou me posicionando com expressões de vitória, de confiança, de segurança, e é isso que eu quero transmitir para as pessoas? Eu estou me posicionando como um fracassado, inseguro, triste, deprimido, e isso está gerando coisas negativas para mim, e está passando essa comunicação para os outros, né? Insegurança. Como que um vendedor transmite insegurança e quer ter sucesso? Como que um terapeuta quer ter sucesso no processo terapêutico se ele não transmite confiança e segurança no nível inconsciente para o cliente? Isso é muito importante, tá? Lilian, tu quer falar? Fica à vontade, tá? A gente vai encerrar em seguida. Não? Não, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta que era uma pergunta de uma das alunas. Quando, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, quando o paciente, ele meio que não seria bem se esquiva, mas ele muda, por exemplo, a postura dele. Tu tá ali, tu criou rapport, tá conversando com ele e tal, mas quando tu começa a entrar dentro do processo que precisa ser realizado para fazer a mudança, e normalmente quando o paciente ele muda assim um comportamento, ele tipo se joga um pouco mais para trás ou vira o corpo meio que num processo como se ele meio que estivesse se fechando, né, para aquela comunicação. Pode ser que eu tenha quebrado rapport com esse paciente, ou pode ser que ele esteja num processo meio que de fuga para não fazer o que precisa ser feito para mudança, digamos assim, num processo de ele tem um ganho secundário muito grande ali, e aí ele não quer melhorar, digamos assim. Sim. Isso não vai acontecer só na terapia, tá? Isso vai acontecer, e quem é vendedor aqui já deve ter experienciado isso. Em algum momento, meu cliente pode se fechar, né? O que é o se fechar? A gente não chegou a falar sobre isso e provavelmente não vai dar tempo da gente explorar mais isso aqui, mas no próximo encontro a gente vai explorar mais. Questão de posturas, enfim, né? Da comunicação não verbal mesmo, né? Nesses padrões de comportamento. Mas quando a gente se sente desconfortável com alguma coisa, seja num processo terapêutico, por exemplo, onde eu estou sendo desafiado a sair daquela zona de conforto, ou dentro de um processo de vendas onde
eu quebrei rapport com o meu cliente está se sentindo inseguro, ou porque ele tem receio de ser enganado, de ser passado para trás, ou porque ele tem receio de não ser o momento certo de fechar o contrato, enfim, ele pode sim cruzar os braços. Isso está me comunicando. Ele cruzou os braços, ele se inclina para trás. Se ele cruzar as pernas também, pode ser que isso está me mostrando que ele está mais fechado ainda, né? Isso tudo comunica que ele se fechou para mim. Aí eu preciso observar isso e fazer alguma coisa para tirar ele dessa zona. Seja o meu cliente da terapia ou no processo de vendas. Eu preciso tirar ele. Ali eu quebrei rapport. Isso é óbvio. Eu não estou mais em sintonia com esse cliente. Eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo imediatamente. Eu paro imediatamente de fazer o que eu estou fazendo e mudo a rota. Isso é bem importante, inclusive, até para palestrantes, para treinadores, professores, porque se o meu grupo começa a cruzar os braços, se fechar, se inclinar, desviar o olhar, ele não está mais focado no que eu estou falando, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu faço uma pergunta que tire ele dessa zona, que force ele a sair disso. Eu faço uma brincadeira para quebrar o padrão, né? Eu peço para que essa pessoa execute alguma tarefa para quebrar esse padrão, porque eu preciso quebrar esse padrão e depois botar ele no outro padrão, voltar para onde eu queria. Entende? Então eu preciso fazer alguma coisa. Em geral, eu vou fazer algumas dessas coisas. Ou eu faço uma pergunta que force ele a responder de uma maneira, ou eu faço alguma brincadeira que quebre o estado e faça ele relaxar, ou eu peço para ele fazer alguma atividade, executar alguma tarefa que faça com que ele saia dessa zona. E aí, a partir dali, eu mudo a rota e trago ele para onde eu queria. Então, isso é muito importante. Quando eu começo a observar esses padrões, eu percebo se eu estou indo no caminho certo ou não. Quando eu não estou indo, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Beleza? O cruzar os braços é importante, mas é claro que eu tenho que cuidar. Às vezes a pessoa cruzou os braços porque é habitual. Se a pessoa cruza os braços, tem 2 pontos também, por isso que a gente precisa entender todo o contexto. A pessoa cruzou os braços e se inclinou para trás, não necessariamente está comunicando isso. Por exemplo, a pessoa pode ter cruzado os braços e se inclinado para trás, cruzado as pernas de forma aberta, né? Que é aquela posição que fica 1-4, né? E ainda assim, está observando e concordando com o que eu estou falando, e as expressões faciais dela demonstram relaxamento e atenção. Ela simplesmente pode estar relaxada, onde ela afasta um pouco as costas do encosto da poltrona, né? Ela está numa posição mais relaxada, isso é importante. Uma pessoa que se inclina para frente, não necessariamente ela esteja atenta ao que eu estou falando. Um exemplo é o seguinte, a pessoa se inclina para frente enquanto eu falo e ela se coloca nessa posição aqui, ó. Aqui, ela pode estar demonstrando que ela não concorda com o que eu estou falando e está se sentindo talvez até ameaçada. Ela segura, sabe? Quando naquela posição de segurar o queixo aqui, ou assim, ou assim, ou assim. Ela está segurando a boca para não falar alguma coisa, ela não concorda comigo e, ao mesmo tempo, ela está inclinada para frente. Mas o conjunto do que ela está comunicando está me mostrando outra coisa. Percebe? É diferente dela se inclinar para frente, concordar com a cabeça e demonstrar a abertura aqui. Percebe a diferença? Então, um comportamento só não me diz nada. Eu preciso ler todo o contexto. Uma pessoa que se inclina para trás, em geral, ela se sente confortável. Ela se inclinou para trás. Se ela cruzou as pernas, mas não cruzou os braços, a tendência é que ela esteja relaxada nesse ambiente. Se ela expande o espaço aqui, na postura, por exemplo, ela solta os braços mais abertos, ela está ocupando mais espaço. Então, ela demonstra, de forma inconsciente, que ela se sente relaxada e no domínio do ambiente aqui. Ela se espalha, né? É aquele movimento de se espalhar no ambiente, sabe? Ou até mesmo jogar os braços para trás na poltrona, por exemplo. Isso é
um comportamento mais exagerado, né? Mas de uma forma mais sutil, ela vai simplesmente aumentar um pouquinho o campo de espaço dela. É diferente também de quando duas pessoas desconhecidas estão sentadas uma ao lado da outra. Dois homens desconhecidos sentados em um ambiente social onde eles se sentem desconfortáveis, por exemplo, eu estou sentado aqui e tem outra pessoa do meu lado, eu tenho uma tendência a expandir um pouquinho mais aqui, para não deixar essa pessoa invadir o meu espaço. Então, isso aqui eu estou comunicando que, peraí, fica aí no teu cantinho que eu fico aqui no meu. É uma tendência. Se eu tenho um copo na mão, um livro ou algo, eu vou botar na mão que fica para o lado dessa pessoa, para criar uma barreira. É diferente de se eu estou sentado do lado de uma pessoa e eu me viro para ela e eu me abro para ela, ou não coloco nenhum obstáculo, é porque eu me sinto confortável com essa pessoa. Percebe? A gente tem que observar, então, esse conjunto de coisas para ter uma leitura mais aprimorada e mais assertiva sobre a comunicação não verbal do meu interlocutor. Beleza? Pessoas, a gente não vai se prolongar mais aqui. Já são 20h08. E eu também não estou conseguindo falar muito, né? Porque essa rinite está me pegando. Eu tomei, como eu disse lá no início, tomei um remedinho, mas ainda não fez efeito. Ainda está um pouquinho complicado. Aí começa a ficar até um pouquinho chato, né? Da gente estar conversando aqui. Mas se alguém tem alguma dúvida mais, alguma sugestão, alguma interação, enfim, complemento, pode ficar à vontade. Ameaças, agressões, xingamentos também. O espaço é de vocês, que tenham à vontade, tá? Senão a gente vai encerrar em seguida e a gente volta na outra quinta, tá? Na outra quinta, por quê? Para quem está chegando pela primeira vez, mais uma vez, normalmente nossos encontros são nas quintas-feiras. Essa semana a gente fez na quarta, antecipamos para quarta-feira, justamente porque no final de semana a gente tem formações aqui em Balneário, enfim, e aí acaba que fica um pouquinho corrido para nós na quinta-feira à noite. Mas na semana que vem volta tudo ao normal, tá? E aí na semana que vem a gente continua falando e talvez a gente faça até um pouquinho mais longo o nosso encontro aqui, porque aí eu consigo trazer dentro de um contexto maior todos esses pontos, sobre posturas. A gente vai falar sobre essas posturas corporais mesmo, sobre as mãos comunicam demais. A gente já comunicou, a gente já falou algumas coisas aqui no encontro passado, mas a forma que eu mostro as mãos, a forma que eu cumprimento as pessoas, isso tudo indica algumas coisas. Se eu quero dominar aquele ambiente, se eu me coloco numa posição de submissão, se eu me coloco numa posição de igualdade com o outro, isso tudo eu comunico através do aperto de mão. E às vezes, sem querer, eu comunico isso. Quando eu sei o que cada uma dessas coisas significam, eu tenho controle agora sobre, eu quero fazer com que a pessoa se sinta subjugada, eu quero me colocar numa posição em que a pessoa ache que eu estou submisso aqui e ela baixa a guarda, ou eu quero me colocar numa posição de igualdade aqui e criar uma conexão, uma sintonia maior. Isso eu faço no aperto de mão. Quando eu demonstro as mãos, observem quando os políticos vão falar como que eles mostram as mãos para o público, se é assim, se eles escondem as mãos, né? Se eles cruzam os braços, se eles escondem as mãos para trás do corpo. Tudo isso comunica coisas. E é bem importante da gente observar também, né? Todos esses pontos. As minhas expressões faciais, né? A forma como eu comunico, para onde eu olho, né? Tudo isso comunica. Se eu olho para a saída, está comunicando uma coisa. Se eu olho diretamente para a pessoa, eu estou comunicando outra. Se eu olho para algum ponto do corpo da pessoa, isso também comunica. Inclusive, na posição dos olhos, só para a gente encerrar, a gente já tinha falado, né, sobre manter o contato visual. Aqui tem duas dicas bem importantes, tá? Duas dicas bem importantes, já que a gente falou de terapeutas e vendedores, duas dicas sobre o olhar. Tá? O vendedor, ele vai manter o contato visual diferente do terapeuta. O vendedor, ele vai imaginar aqui um triângulo na linha dos olhos da pessoa aqui, do cliente, e ele vai manter o contato visual o tempo todo no meio desse triângulo, que vai ficar mais ou menos um pouco entre as sobrancelhas.
Eu não olho diretamente no olho da pessoa, mas eu olho um pouquinho mais aqui acima. É mais confortável para mim, como vendedor, manter o contato nessa posição, dessa forma, e para o meu cliente também. E eu não desvio o olhar antes do cliente. Eu sempre deixo que o cliente desvie o olhar primeiro e depois eu desvio. Eu nunca desvio o olhar antes de 3 segundos. Eu mantenho o contato visual por pelo menos 4 segundos antes de desviar o olhar, sempre para o lado. Isso é bem importante, é uma outra dica bem importante para quem é vendedor. O terapeuta é diferente. O terapeuta, ele vai imaginar um triângulo entre os olhos em direção à boca. E ele vai manter um contato visual com o cliente no centro desse triângulo, mais ou menos por próximo do nariz ou pelo meio do nariz. Não diretamente no olho do cliente, mas um pouquinho abaixo. Não muito abaixo, não na direção da boca. Isso é muito importante também e faz toda a diferença, porque deixa o meu cliente muito mais confortável, muito mais seguro de si. Afinal de contas, o cliente da terapia, ele é uma pessoa que está mais fragilizada. Se eu olho diretamente no olho dele, isso pode ser um pouco mais ameaçador e afrontador para ele. Então, eu mantenho o contato visual, mas um pouquinho mais abaixo. Ele percebe o contato visual, mas se sente mais confortável. Para quem é terapeuta, faça isso. Pode até parecer um pouco de bobagem, mas não é. Faz isso e percebe a diferença, a grande diferença que vai ter nos resultados. Simplesmente usando essa técnica do olhar, tá? Uma técnica super simples, fácil de aplicar e que vai dar um resultado incrível. O manter o contato visual também com o cliente na terapia. Eu não desvio o olhar, eu presto atenção no meu cliente na terapia. Eu me inclino para frente para ouvir ele, eu giro um pouquinho aqui e concordo com ele. A Lilian falou sobre o cliente da terapia fugir e tudo mais. Ele começa a escapar, começa a fugir, começa, né, a criar histórias e rodeios. Dentro da formação de PNL, a gente aprende o metamodelo. Nesse ponto, eu uso o metamodelo para lidar com o meu cliente, para ajudar o meu cliente. Uso o metamodelo para trabalhar esse processo todo, para construir esse modelo sobre o que o meu cliente experiencia. E uso o modelo Milton, que é a hipnose conversacional, para ajudar ele no processo de mudança de uma forma mais sutil. São duas ferramentas incríveis da PNL. Obviamente que a gente trabalha dentro da formação, mas isso existe muito conteúdo também completamente grátis aí pela internet. Eu sugiro que vocês estudem um pouquinho também sobre o metamodelo, que é uma das bases da programação neurolinguística, e o modelo Milton, que é a hipnose ericksoniana. São duas ferramentas imprescindíveis para qualquer ser humano, eu posso dizer assim, né? Para um terapeuta, para um vendedor, para um pai, para uma mãe, para um palestrante. São duas ferramentas que são imprescindíveis que eu domine para que eu tenha efetividade nas minhas interações. Beleza? Pessoas, são 21 horas e 15 minutos. Eu abri o espaço aqui para vocês interagirem. Ficou o espaço, ninguém quis interagir, então tá tudo certo. Ficou o meu monólogo aqui, como eu falei. A gente vai encerrar por aqui. Voltamos na outra quinta-feira, aí da mesma forma, nós vamos mandar um aviso lá nos grupos de estudos, vamos enviar o link para vocês acessarem a aula ao vivo aqui. Esses encontros sempre ficam gravados, nós postamos alguns deles lá no YouTube, fica fácil de vocês acessarem, outros não vão para o YouTube, mas vão para a nossa plataforma do grupo de estudos. E aí lá na plataforma nós temos gravações são centenas de gravações, de 5, 6 anos, de gravações de encontros onde a gente fala sobre os mais diversos temas, tá? Sobre hipnose, sobre terapia, sobre venda, sobre comunicação verbal, não verbal, sobre comunicação hipnótica, hipnose conversacional, neurociência, psicologia e mais um monte de coisas, tá? Tem muito conteúdo lá, conteúdos avançadíssimos que a gente disponibiliza totalmente grátis para vocês, beleza? E está à disposição, é só vocês acessarem lá e assistir. Não tem custo nenhum. Vamos encerrar, então. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Fiquei muito feliz, porque, afinal de contas, foi um dia atípico. A gente antecipou o nosso encontro. E, mesmo assim, a gente teve aqui uma adesão bem interessante, tá? Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Para mim é muito gratificante poder estar aqui, mantendo esse grupo de estudo ao longo de todos esses anos. Um projeto que começou lá atrás,
em 2017 e a gente traz ele até hoje. Já vamos para 8 anos de grupos. E fico muito feliz, tá bom? Uma excelente noite a todos. Para quem chegou pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Voltem nos próximos encontros, a gente tem muita coisa legal aqui para vocês, beleza? E é uma oportunidade aqui da gente ir trocando conhecimentos, ok? Uma excelente noite a todos, um excelente final de semana para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.